Fala galerinha, beleza? Sei que eu demorei para lançar o vídeo, mas é que tinha muito projeto aí, mas estamos voltando aí no nosso calendário. Agradeço aí, pessoal, os 200 inscritos que nós chegamos, muito legal. Não esperava isso, mas bacana que vocês estão aprendendo aí com o canal, esse daí que é o intuito, tá? Nós vamos continuando aqui falando sobre widgets e hoje nós vamos falar sobre ciclo de vida de widget. Então, o que são ciclos de vida de um widget? Então, dentro do Flutter, nosso para ele ter o gerenciamento desse widget em tela, ele tem ciclo de vida. Então, ele iniciando, ele sendo dando update, ele saindo da árvore de widget. Então são alguns exemplos aí. Vamos ver todos que eu anotei aqui e peguei a definição lá com o ChatGPT. Então do Flutter, nativamente do Flutter nós temos o init state, que é como o widget se inicia, o did change dependence, que é quando uma dependência do widget é atualizada e acontece algo, é como se fosse um gatilho. O build, esse método é chamado sempre que é necessário desenhar o widget, aqui no Flutterflow a gente acaba não utilizando, tá? O did update widget, que é quando o widget muda o estado. Então, vocês vão ver um exemplo nesse vídeo, mas por exemplo, eu estou colocando uma variável de entrada nele. Quando eu mudo o valor dessa variável, eu uso o did update widget. Então ele mata o antigo e monta um novo, tá? Tem o deactivate, que é chamado quando o widget é removido da árvore. Esse o Flutter controla, tá? O dispose, que é quando mata realmente o widget. Por exemplo, quando troca de tela, então ele chama o dispose, que é para matar aquele widget para não ficar consumindo memória aí. E o reassembly é usado quando a gente força, faz o hot reload. Isso é programa normal, é que a gente não faz hot reload no Flutterflow, então a gente não utiliza, tá? Eu separei alguns exemplos para tentar ficar mais claro. Fiz 3 widgets, vou mostrar para vocês. O primeiro widget é um contador. Então o widget ele vai começar do zero e ele vai contando. Contador simples, só para exemplificar para vocês de um init state, tá? Vamos lá para o código para ver como que isso funciona. Então tem aqui meu init widget, é um widget padrão, então não estou recebendo nenhum parâmetro de entrada, só estou definindo uma variável que é o counter. E logo aqui no meu init state, eu já falo counter é igual a zero. E a cada 1 segundo, eu chamo aqui o time periodic, a cada 1 segundo eu seto um estado para ele, counter mais mais, que significa counter mais 1, tá? E printa o counter. Então aqui é um exemplo de init state que a cada 1 segundo ele vai somar 1, ok? Então iniciando zero, a cada 1 segundo soma 1. Aqui, se vocês notarem, está sem o dispose. E o que isso acarreta? Se a gente vê lá no console, por enquanto que está na tela, bonitinho, nada acontece de erro. Se eu troco de tela, aí ele vai começar a explodir erro. Por quê? Porque eu não dei um dispose, então ainda está na memória. Ele ainda está executando, só que não faz mais parte da tela aquele widget, ele não está na árvore. Então ele está tentando setar um estado para algo que não existe. Se eu voltar, ele vai criar um novo. Mesmo assim, se você ver aqui, ele continua dando erro. Ele está alocando memória, porque ele está tentando setar estado lá naquele antigo. Só que o antigo não existe mais, tá? Então por isso que é importante no seu custom widget colocar sempre o dispose, porque se trocar de tela, matou aquele widget, tá bom? E exclui ele da memória. Beleza?
Bom, vamos ver na tela. Na tela tem nada demais. É simplesmente a coluna com o meu widget aqui e o tamanho dele, tá? Beleza? Vamos ver o segundo widget. O segundo, se vocês notarem, tá tocando uma música. Aí se eu apertar trocar, trocar de novo, tá? Deixa eu trocar de tela só pra não ficar tocando. Então vamos ver como que funciona esse. Já falo que não é assim que funciona os players de música, tá? Esse daqui é só pra gente ter uma ideia de como que funciona o update em um widget. Vamos ver onde que ele tá aqui. É aqui, ó, Sound Player Main. Então, eu aqui já recebo um parâmetro de entrada, que é a URL, que vai ser a URL da música. Eu utilizo o pacote Just Audio, tá? Que é apenas o áudio, eu não preciso criar nada personalizado, mas se eu quiser criar realmente algo visual, dá para criar aqui no widget, tá bom? E ele funciona também segundo plano no celular. Então, defino aqui a URL, ok? E aqui eu seto, eu inicio aqui meu player, tá? Instancio ele. Dou um init state, que no meu init state eu já falo, ó, já começa a tocar, tá? Que é meu init play, que eu chamo meu init play. Meu init play é o player set URL, tá? Play. E aqui que é o update. Então, did update widget. Ele recebe uma covariante sold play main, então uma covariante dele mesmo, desse widget mesmo, do antigo widget. Então eu comparo aqui. Meu widget URL é diferente da minha URL antiga, então meu novo widget agora é diferente a URL do que era no meu widget antigo. Se sim, ele começa a tocar, ok? Por que os players não são assim? Porque os players normalmente ou recebe de streaming ou você já passa uma lista de música para ele, então ele só vai trocando a lista. Nesse caso aqui, eu tô passando apenas uma URL e no meio do caminho eu tô trocando essa URL. E aí ele começa a tocar de novo. E depois no meio do caminho eu troco de novo essa URL, tá? E aqui nesse sim já tem um dispose, né? Então eu troco de tela e ele já mata, por isso que ele não toca. Se eu não tivesse com dispose, ele ia acabar tocando em todas as telas. E meu widget não é nada, é um container com só altura e largura, tá bom? Então vamos ver a construção de tela disso aqui, que esse ficou um pouquinho diferente, tá? Então primeiro, eu tenho aqui meu sound play, que ele é invisível, né, transparente, não tem nada nele. E eu tenho um botão de trocar de música. Esse meu trocar de música eu tenho duas ações. Primeiro, eu chamo uma ação de sortear música, tá? Ó, vou abrir ela aqui. É nada mais que músicas que eu tenho lá no Firebase em outro aplicativo e eu sorteio qualquer URL dela. E depois eu dou um rebuild na página, ok? Então esse rebuild que vai construir de novo o meu widget. Quando eu dou um rebuild, ele constrói de novo e compara com o antigo, tá? Ele tem essa memória do que era o antigo e do que é o novo agora, ok? Meu widget aqui ele recebe a URL, então dou um update, ele vai para outro URL, tá bom? Bacana. Aí dá esse efeito aqui.
Show? Vamos pro terceiro widget, pessoal, que é confete na tela. Esse widget ele tá fazendo o que? Ele tá durante 5 segundos jogando confete, tá dando um pause de 5 segundos e depois joga confete de novo. Esse eu não estou usando nenhum ciclo de vida em si do Flutter para fazer isso. Estou fazendo nós mesmos o ciclo de vida dele. Mas claro, que ele tem um padrão que é o init e o dispose, tá? Vamos ver como é que está o código. Aqui o deactive. Então beleza, eu não recebo nada de parâmetro, então isso daqui é normal, padrão. Eu começo um confete controller, primeiro eu importo lá do purple.dev o confete, tá? Esse confete controller é da própria biblioteca. E eu faço um timer, então eu começo um timer e um booleano, está ativo ou não. Esse late significa que ele recebe mais tarde do que é construído o widget. Então constrói o widget e recebe depois a variável, tá? O timer também, porque o timer vai começar mais tarde do que construir o widget. Eu vou definir aqui embaixo, tá? E todos esses underline é mais o ChatGPT coloca, não muda nada, mas é boa prática, tá? De colocar o underline quando ele não é acessado externo, então ele só vai ser acessado por essa widget. Por isso que se coloca o underline, mas poderia ser sem, tá? Não tem diferença essa questão. Então, no meu init state, eu primeiro começo já disparando um confete durante 5 segundos. E aqui o meu outro ciclo, que é o start confete, que é tá ativo. Se tiver ativo, eu dou play, espero 5 segundos, dou stop e seto o estado para ao contrário de ativo. Então esse exclamação aqui significa ao contrário, é um toggle. Então é um toggle, se você clicar on vai estar off e vice-versa, tá? Então está ativo, desativo. Se é desativo, ativo. Aí aqui dou um timer de novo de 5 segundos e seto o estado de novo do toggle. E começo tudo de novo, tá? Então é um ciclo de vida aqui personalizado. E se trocar de tela aqui dá o dispose. Ele cancela o timer e mata o objeto. No build, aqui é da própria biblioteca, então o confete. Isso daí que é parâmetro da biblioteca, tem vários tipos, esse é do tipo explosivo, a cor dos confetes e o caminho que o confete vai fazer. Então nesse caso ele está indo para baixo, tá? Beleza? A construção de tela fica dessa forma. Se vocês notarem, tem o widget personalizado que a gente faz, que na própria tela ele já mostra o efeito. Como foi o nosso primeiro aqui, o nosso counter, ele já começa na própria tela que a gente consegue pré-visualizar. E esse é o widget 3, tá? São alguns que o Flutter Flow consegue processar assim. Bom, e causa esse efeito aqui de confete, tá? A sessão expirou, mas ainda funciona. Beleza, pessoal? Eu sei que vocês estão empolgados para ver vários widgets personalizados, mas é bom a gente começar sempre com os fundamentos, porque não tem como eu abranger tudo exatamente como vocês precisam no aplicativo de vocês. Não, eu dou todo o conceito para vocês iniciarem. Então, é muito ler o .dev, ver tudo que tem de parâmetro naquele widget que você precisa. Usar também muito o chat GPT para ajudar vocês. E realmente aí testando. Realmente fazendo, testando
Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha sido bem aproveitado por vocês. Espero que vocês tenham aprendido coisas. E é isso. Fico por aqui, pessoal. Se gostou, curte o vídeo, compartilha. E fui! Até a próxima.